Então tem muita gente que associa, só porque é nuvem é menos seguro. Isso não é verdade. Na nuvem, você, por exemplo, a gente falou aqui sobre, eu usei um termo aqui mais técnico, para a galera que é menos técnico, que é o WAF. Então o que é o WAF? O WAF é uma ferramenta para você poder proteger os seus sites, o seu e-commerce e esse tipo de coisa com relação à fraude. E aí, pessoal, aqui é Afonso Moraes, advogado digital, especialista em fraude, hoster do Falando de Fraudes, episódio 81. E olha, hoje se acha que a nuvem é aquela coisa fofa do céu, você vai descobrir que ela é muito mais complexa. Se vacilar, vira país dos golpistas. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Falando de Fraudes, o canal que fala sobre cibersegurança, fraudes digitais. Estamos aqui para alertar vocês e ficarem seguros contra os golpes, pessoal. Então hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. O cara é fera em tecnologia e nós vamos falar aqui com o Flávio Hessia, especialista em computação em cloud, gestor de infraestrutura, consultor de segurança e um dos profissionais mais respeitados quando o assunto é cloud. Então, Flávio, se apresente para nós. Muito obrigado aí. Rapaziada, tudo bem? Como é que vocês estão? E aí, turma, tudo jóia? Cara, esses negócios aí são respeitados nessa mesa aqui, né? Só se for. Não, é brincadeiras à parte. Pô, obrigado demais. Eu sou o Flávio Hessia. Sou cofundador da Rede, uma consultoria especializada em nuvem, com o nosso braço de segurança, que é a SecOffice. Além de outras unidades aí, como a Academy, que toca a parte de educação, outros times que MSP em cima de nuvem, a Professional Services, uma das nossas especialidades é migração e modernização de aplicações, e também sou um dos fundadores da Escola da Nuvem, né? Escola da Nuvem Projeto Social. Para quem não conhece, a gente, se puder depois uns minutinhos para fazer o merchan. Com certeza. Você também é um dos principais representantes da América Latina, da AWS, é isso? Isso. Na verdade, atualmente eu sou embaixador da AWS aqui no Brasil, né? Nós somos em 5 embaixadores na AWS do Brasil, 2 estão aqui na da rede, um sou eu e outro é o Alan Xavier, grande Alan, que está no programa de AWS Ambassadors também. E pai de 2, né, cara? Casado há bastante tempo já, apesar dessa carinha suada, batida, pai de 2, né? Pai do Luigi e do Caio, 3 e 6 anos, e vivendo essa aventura de ser pai aí, né? E vamos falar uma coisa básica, né? Para talvez algumas pessoas não tenham um entendimento, uma coisa bem básica. O que é a nuvem? Como funciona por trás dos panos? Eu sempre que me faz essa pergunta, eu lembro de um meme, né? Que tem uma foto dessas de quadrinhos, onde o pai estão deitados assim, e o pai pergunta, né? Papai, o que é a nuvem, né? Apontando para uma nuvem no céu, né? E o pai fala, cara, basicamente são servidores Linux e storage, né? E é bem a verdade, né? Por trás dos panos, no final das contas, tem toda uma infraestrutura de data center, naturalmente com um modelo de negócio, com um modelo comercial diferente, né? Então, esse modelo foi inventado pela Amazon, né? Que hoje é replicado por Azure, Microsoft, com o seu produto Azure, né, a Azure é a nuvem da Microsoft, Google com a nuvem GCP, e agora a Oracle, Alibaba e todos esses caras. Na verdade, é uma forma de comercialização diferente de infraestrutura, de modo que hoje você possa ser uma empresa pequena, né, hoje você possa ser um pequeno blog, um pequeno site, e amanhã você possa ser uma Amazon.com, um grande portal, um Mercado Livre, uma Americanas, pagando pelo que usa. Então, a grande sacada da nuvem é o modelo de contratação. No final das contas, é tudo storage, no final das contas, é tudo CPU, memória, né? Mas a forma de você pagar numa granularidade muito pequena. E para mim, para ser nuvem, né? Para a gente chamar de cloud computing, a gente tem que ter três pilares que são importantes, né? 3 funcionalidades. Primeiro é esse, pagar pelo que use na melhor granularidade tecnicamente possível, né? Então a Amazon começou cobrando por horas e depois passou a cobrar por segundos. A depender do serviço hoje é cobrado por decasegundo, por giga, por byte transferido, porque quanto menor a granularidade,
mais fit pode estar a sua aplicação, o teu negócio adaptado a isso, né? E aí, bom, complementando, né? Depois, estrutura virtualmente infinita, ou seja, eu poder crescer de forma elástica, por isso que tudo na AWS tem os Zs lá, né? EC2, Elastic, sei lá o quê, Elastic, sei lá o quê. E o terceiro é o fato da gente poder automatizar tudo, né? Então, é muito comum na AWS e nas outras nuvens também, você ter a opção de automatizar via API ou via linha de comando antes de você ter o botãozinho para você clicar lá na console, né? E por que isso? Porque isso faz com que essa infraestrutura, esses outros dois fatores combinados com a automação, permitam com que a gente possa utilizar a inteligência para tomar decisões de infraestrutura. Então, tá com pouco volume, vamos desligar tudo, deixar tudo pequenininho. Aumentou o número de PICs, vamos aumentar o número de servidores nos nossos servidores que vão receber o PICs, né? Aumentou o número de log, vamos aumentar o recurso que eu pago para poder pagar especificamente, né? E aí, a essa camada, né, tendo esses 3 pilares, essa camada, a Amazon passou a entender que ela pode empacotar serviços mais gerenciados. O que é o mais gerenciados? Ao invés de eu vender uma VM, por que eu não vendo um banco de dados já com o MySQL instalado, com as features de segurança habilitada, com todos os recursos? Já que tá lá, por que eu não vendo um AF também nesse modelo, pagando por requisições? Então, dá uma explicadinha para quem não entende o que é FIT, que é, né? Deixa eu só... você consegue explicar? Porque eu já recebi a seguinte pergunta. Só fala, nuvem, mas ela é uma coisa muito abstrata, né? Que eu falo que essa nuvem tá onde? Tá em Marte, tá no céu, né? Vou pegar aqui o meu papel aqui, vou subir para a nuvem. Você consegue explicar? Porque a gente tem um público que é de TI, tem um público que não é. Claro. De uma forma lúdica, o que seria a nuvem? Eu tenho meu computador na minha casa. Ela é o quê? Um computador em algum lugar remoto? Como que funciona a nuvem, assim, de uma forma simples para o povo entender? Claro. Bom, então, imagina que... Cara, para esse tipo de público, cara, é legal a gente passar um pouco do histórico. Imagina que a AWS, ela veio da Amazon, que é a própria Amazon.com. Então, imagina que lá começo dos anos 2000, né, o maior portal de e-commerce de venda, que é o Marketplace, como é o Mercado Livre... Isso aí o pessoal conhece, quando na hora que fazer as comprinhas lá, o carrinho de compra da Amazon, vocês conhecem, né? Então, imagina que a Amazon, ela criou esse portal, foi crescendo infinitamente lá nos Estados Unidos, né? O Jeff Bezos, né? O Jeff Bezos é o fundador da própria Amazon.com e, por consequência, da AWS. Então, você imagina que muita gente acessando tinha um servidor, um computador, né? Para quem não sabe, aí um servidor é um computador muito parecido com esse computador que você tem na sua casa. A maior parte da galera é notebook e provavelmente a galera da geração mais nova já não sabe mais o que é um computador físico. Mas o computador físico é um notebook, só que o monitor é separado do teclado, do mouse e do resto, né? Então, imagina que a Amazon, quando foi montar lá o seu primeiro site de vendas, ela precisava de um computador para rodar o software do e-commerce, né? Há esses servidores, esses computadores que foram feitos para ficar ligado 24 horas por dia, a gente chama ele de servidores, né? Porque ele não precisa ter monitor, porque ele tem que ficar ligado, os componentes dele tem que suportar ficar ligado 24 horas por dia, porque o e-commerce fica ligado 24 horas por dia. Excelente. Aí esse servidor teve que ir crescendo, comprando um maior, e um maior, e um maior. Chegou uma hora que a Amazon falou, ao invés de eu comprar um maior, por que eu não começo a comprar um monte pequeno? Um monte menores, ao invés de eu ter um que cresce gigantescamente, né? Eu tenho vários menores. E, assim, esses servidores vão crescendo, para quê? Para suportar a aplicação para rodar um portal desse tamanho. Na época, Google estava indo no caminho, o grande portal na época era o Google, outro grande portal era a Amazon.com. Só que aí, imagina assim, agora você tem uma estrutura gigante para suportar centenas de milhares de pessoas comprando ao mesmo tempo. Qual que é o maior evento de compras que existia nos Estados Unidos naquela época e ainda existe? Black Friday. O que acontece? Quando eu compro servidores, eu preciso comprar servidores suficiente para aguentar o meu pico, para aguentar o maior fluxo. Imagina que as vias de uma estrada, elas deveriam ser feitas para suportar o pico, né? Por isso que a gente aqui de São Paulo, né? Por isso que imigrantes, Anchieta, né? 9 imigrantes, tem tanta faixa. Quando você passa lá num dia tranquilo, você fala, por que tem 8 faixas aqui? Tem 8 faixas para a hora do rush, para carnaval, para festa de final de ano. Ótimo, então você tem aquele mundaréu de servidores que você não vai usar o ano todo, que você vai usar um dia.
Porque, para quem não sabe, Black Pra Friday nós sustentar estamos falando esse de volume, 20 né, vezes o segundo menor volume da Amazon.com, na época, era 20 vezes menor do que a Black Friday. Ou seja, você precisa comprar 20 vezes mais servidores do que você precisa no dia a dia. E aí os caras tiveram a sacada. Eles falaram assim, pô, vamos fazer o seguinte, esse recurso que está ocioso, 360 dias por ano, 358 dias por ano, que eles estão aqui só naquela semana que o volume aumenta. Por que a gente podia fazer com eles? Cara, tive uma ideia. Por que a gente não pega esses caras e a gente vende pedacinhos desse cara para desenvolvedores que querem fazer testes, quer subir o seu site, quer subir o seu blogzinho ali de menos relevância e etc. E aí eles criaram esse modelo. Primeiro para vender para dentro. Então, eles primeiro, a nuvem da Amazon, ela vendia recursos computacional para times da própria Amazon. Ou seja, eu subi, por exemplo, um servidor na minha casa, aí às vezes a minha aplicação ela cresceu muito, aí em vez de eu comprar memória RAM, comprar HD, não sei o que, fazer um upgrade, eu levo isso para a nuvem, então, para uma AWS da vida. Exato. E até porque, vamos lá, se você tiver os computadores na sua casa, você vai precisar de no-break, energia, o seu link de internet você vai precisar ter 2 e etc. Então, a Amazon falou assim, cara, usa um pedacinho da minha infraestrutura aqui, o mais legal, se você pegar hoje um servidor, o servidor mais barato que você vai pagar, se você comprar ele anual, você vai pagar $2 por mês. $2 por mês é o quê? R$10. R$10 para ter o seu blog lá, hospedado e tal. Óbvio que grandes instituições, elas não têm um servidor de $2, eles têm um servidor de $2.000, $20.000, $200.000. Eu vejo outra característica muito importante, né? Que você pode acessar em qualquer lugar, não? Se você tiver um servidor físico na sua empresa, você não vai poder acessar em qualquer lugar. Exato. Essa é uma característica que leva empresas que precisam estar na internet para data centers. Na época, nós tínhamos empresas que vendiam data center, como a Telium, que é um grande parceiro nosso, que a gente utiliza aqui. O problema é que no modelo tradicional de data centers, são espaços com energia. Legal, bom, então nos fale os tipos de nuvem. Então já está falando de data center, tem os tipos que é o on-premise, né? Eu subo num data center e tem a cloud privada e a cloud pública. Já aproveitando o gancho, aí, quais são as diferenças? É isso aí. Então, vamos lá, imagina que aqui no nosso escritório, na rede foi assim. Quando a gente começou a nossa operação, começou eu e o Muri, a gente tinha um estagiário e uma assistente. Então, nós éramos nós 4, e nós precisávamos rodar os nossos sistemas. Então, eu precisava ter meu sistema de chamada para poder falar com o meu cliente, etc. O que nós fizemos? Na época, fomos lá na Santa Efigênia, né? Quem não conhece Santa Efigênia, é lugar que compra hoje computadores tá vazia aqui. Santa Efigênia, já fui muito lá. Exato. Então, fomos lá na Santa Efigênia, compramos um rackzinho de 1,20 m aqui, assim, aquele de 20U, né? Aquele rackzinho pequeno. O que é um rack? É um armário para guardar coisas de TI, né? Compramos um no-break, compramos um servidor físico, compramos um computador. Cara, fomos lá, instalamos tudo bonitinho, colocamos nosso sistema da nossa ferramenta de chamados para poder controlar os chamados quando os clientes entravam em contato com a gente, para poder registrar, ter o histórico e tal. E assim funcionou. Isso é o que a gente chama de on-premise. O que é um on-premise? É o fato de você mesmo manter a sua própria infraestrutura. Então, o link de internet é sua responsabilidade. É tipo na minha casa, vamos chamar assim, né? Tá na minha casa. Fala casa, é um escritório, é uma empresa, mas é bem isso. Tá dentro de casa, né? Então, isso é o que a gente chama de on-premise. Depois surgiu o conceito de data centers terceirizados, que a gente chama de colocations. Então, o que são os colocations? São empresas grandes, né, médias ou grandes, como é o caso da Telium, que a Telium ela vai lá, pega esse rack, que é esse armário, põe energia nele, põe ar-condicionado nele, põe links de internet redundantes, etc. E fala assim, ó, para você colocar seu servidor aqui, você me paga R$1.000 por mês. Então, criou-se esse segundo modelo, que é meio que o modelo on-premise, mas o modelo on-premise subcontratado como serviço. Você tá me dizendo que eu posso pegar o meu servidor, ir lá e você guarda, hospeda ele para mim lá fisicamente? Exatamente. E aí eu vou ter que pagar pelo lugar, energia, etc. É o que chama de colocation, né? É um local que várias pessoas... Ainda é muito usado colocation hoje em dia? Cara, ainda é bastante usado para diversos... Eu fiz a colocação. Eu trabalhei até 2023 para um grande banco, durante 23 anos, e eles exigiam de estar nas nuvens um servidor que não fosse no mesmo local, né? A gente deu a sorte que a gente tinha dois endereços. Mas eles têm que ter um data center fisicamente, entendeu? Tem algumas empresas ainda que não estão tão modernas ou que desconfiam da nuvem, entendeu? Vamos falar disso já. Vamos falar disso já. Então tem pessoas que desconfiam da nuvem e elas exigem isso aí,
contratar um terceiro que ele tenha um data center. Isso aí. Então, assim, até hoje é muito utilizado, até porque o que acontece? Muitas vezes você tem até exigências legais ou de outros parceiros. Vou dar um exemplo. As corretoras de valor, elas precisam se conectar na RCB. A RCB é a rede de comunicação entre corretoras e a B3, né? E para isso você precisa de um link físico, que é um cabo físico, né? Dá para utilizar a nuvem? Dá para utilizar a nuvem, mas existe também a dependência dos equipamentos que recebem esse link. Então, imagina, um cabo, você tem que colocar esse cabo no equipamento. Então, é muito comum as corretoras terem um colocation, então tem um espaço numa Telium, numa Tivit, numa Ascent, numa Algar, e aí ela aloca esse espaço, coloca ali o equipamento dela para poder receber, e dali ela vai para outras redes, para nuvem, ou para o ambiente on-premise e tal. Então ainda é muito comum a gente ter colocation. Ou então para backup, alugar para backup também. Para manter, mantém uma versão em nuvem, uma versão no colocation, ou uma versão dentro de casa on-premise. Não, dentro de casa não, porque se pegar fogo o escritório... Mas tem gente que faz isso, né? Então imagina, eu tenho um escritório, minha estrutura principal está no meu escritório. E aí no data center... Eu tenho no data center um colocation. Exatamente. Os bancos fazem dessa forma, pelo menos bancos. É bastante comum. Então a gente tem aí o colocation. Aí depois veio a Amazon e criou esse conceito. Ela falou assim, cara, utilize minha infraestrutura aqui, me paga num pedacinho dela e eu vendo isso em pedaços menores. Você não vai precisar ter o seu servidor físico. Aonde fica o data center da AWS? A verdade, eu nem quero saber. Eu não sei, porque não é divulgado as localidades, mas eu não quero nem saber. Por quê? Porque eu quero garantir que o meu site esteja lá. Eu quero garantir que os meus arquivos estejam lá. Eu quero garantir que as minhas imagens as fotos do meu sistema, por exemplo. Eu tenho um cliente que ele faz sistema de fotos para corrida, maratona, corrida. Então, ele tira as fotos, depois você pode pegar essas fotos. Ele não quer saber onde estão as fotos, ele quer que as fotos estejam disponíveis de forma segura, redundante. Ele não quer ir para o data center, pegar frio no data center gelado lá do ar-condicionado. O pessoal já usa Dropbox. Os parques fazem muito isso também, né? Os parques fazem muito isso. Os parques de diversão da Disney. A gente atende, tem até uns clientes aí que são casos públicos. Faz o quê? Guardar as fotos Exato. Tem um amigo nosso, inclusive da Escola da Nuvem, o Grande Barreto, ele era com o nosso concorrente. A gente tem um relacionamento muito bom assim, com os nossos competidores e tal. Da Solve, né? A antiga Solve foi vendida para a Icor. E ele, depois que ele vendeu, ele ficou um período lá na Icor, aí ele tinha um hobby que acabou virando um negócio. Quando ele saiu, ele montou uma empresa de mergulho. Então, lá na empresa de mergulho, o que ele faz? Então, ele tira as fotos, e as fotos é parte do modelo de negócio dele, porque quem mergulha quer ter as fotos depois. Sim. Então, ele usa não só as fotos hospedadas na nuvem, mas também ele usa os recursos, aí vem outras vantagens da nuvem. Não é só o local para você armazenar, são as outras tecnologias que lhe permitem utilizar, como, por exemplo, inteligência artificial. Ele utiliza serviços da Amazon de inteligência artificial para tratar as imagens. Então, ele faz com que aquelas fotos fiquem mais nítidas, que elas fiquem com a cor mais viva. Faz uma edição das fotos. Sugerir as fotos que, em geral, as pessoas compram mais, é as fotos que ele vê primeiro. Para você ter outras vantagens, outras funcionalidades que a nuvem consegue oferecer, muito além de simplesmente computador e espaço, sabe? E então, quando a pessoa salva uma foto num Dropbox da vida, o pessoal eles não sabem nem o que é, mas eles já fazem isso no Google Fotos, então eles estão salvando na nuvem. Google Fotos é nuvem, né? Por trás do Google Fotos está alguma operadora de cloud computing. A Amazon também tem um álbum de fotos. Então, já que ele está falando de toda essa parte maravilhosa, agora vamos falar da parte da dor, que hoje nós estamos num mundo que é uma pandemia de fraude, já teve a pandemia física. O que você tem de case para contar para nós, para que as pessoas tenham uma sensibilidade e aí procure tomar as prevenções, claro, consciência de prevenção, para não ter esse sistema maravilhoso que é a nuvem, que criou possibilidade das empresas crescer sem ficar trocando equipamento toda hora, perdendo muito dinheiro, né? Porque às vezes o equipamento... Começar pequeno. Porque todo mundo começa pequeno, né? Tem a possibilidade de ficar grande, crescer, porque a infraestrutura ajuda a empresa a crescer e ficar seguro. O primeiro ponto com relação à segurança da informação, segurança da informação com nuvem,
Eu acho que assim, são dois grandes estereótipos, né? O primeiro estereótipo é nuvem não é seguro, porque a nuvem está muito conectada nesse caso de poder ser público, né? A nuvem é muito fácil você poder deixar as coisas públicas. O que é ser público? É estar disponível na internet para poder ser consumido, né? Então tem muita gente que associa, só porque é nuvem é menos seguro. Quando isso não é verdade. Tanto é que muitos gestores têm um pouco de... Aqueles mais antigos, os convencionais, têm receio de levar para a nuvem ainda, né? E manter em casa, né? Exato. Esse receio, ele tem alguma razão, que é o segundo ponto que eu vou falar, mas achar que por ser nuvem não dá para ter o mesmo nível de segurança do ambiente não nuvem é um erro, até porque o contrário acontece. Na nuvem, você, por exemplo, a gente falou aqui sobre, eu usei um termo aqui mais técnico, para a galera que é menos técnico, que é o WAF. Então, o que é o WAF? O WAF é uma ferramenta para você poder proteger os seus sites, o seu e-commerce e esse tipo de coisa com relação à fraude. No passado, né, você deve se lembrar bem que você também não é tão novinho assim, né? No passado, para você comprar um WAF, nós estamos falando de investimentos de milhões, centenas de milhares, pelo menos, né? Hoje, para você colocar um WAF na Amazon, você gasta 50, 60 reais para você colocar num portal pequeno. Então, a nuvem permite, né, os serviços de nuvem permite que você tenha acesso a funcionalidades de proteção e prevenção à fraude e segurança da informação que no passado a gente não tinha. Então, essa é a primeira máxima, cara. O fato de ser nuvem não significa menos seguro. Por outro lado, nós temos o extremo oposto, que é achar que está na nuvem, assim, tá com Deus. Eu tô comprando lá, tô a nuvem lá, beleza, tem o meu servidor lá. A segurança daquele servidor é de quem? É meu ou é teu? Aí entra esse ponto que eu ia dizer, que as nuvens trabalham com um conceito chamado matriz de responsabilidade compartilhada. Então, existe uma matriz, uma tabela, dizendo assim, olha, sobre essas coisas, o que é, falando especificamente de segurança, o que é responsabilidade da nuvem E o que é do usuário? E o que é responsabilidade de quem está na nuvem, né? Então, eu vou lá colocar o meu portal. Então, um exemplo. Quem é responsável pela disponibilidade da energia? Ou seja, fazer com que a energia não será cortada, logo o site não ficar fora do ar. Isso é responsabilidade da nuvem, da Amazon, da Azure, de todos esses caras, né? Claro que a AWS é bem melhor, né? Então, eu só tinha AWS, eu brinco, né? Mas todas as nuvens, em geral, seguem mais ou menos esse modelo. Controle físico aos data centers. De quem é essa responsabilidade? De quem entra e sai onde estão os equipamentos? É da nuvem. Quem é responsável pelo equipamento físico? A nuvem. Agora, quem é responsável pelo sistema operacional, pelo Windows, pelo Linux que roda ali dentro? Aí, em geral, para a maior parte dos casos, né, vai depender do serviço, tem serviços e serviços, mas em geral aí a responsabilidade passa a ser nossa, de quem está utilizando a nuvem. Ação digital dentro da empresa para usar, né? Porque se começar a acessar, por exemplo, for o caso de internet, de site, começar a acessar site de pornografia, com certeza vai trazer um vírus e às vezes não vai suportar o antivírus, ou depende, né? Cara, aí a gente começa a entrar muitas coisas, os riscos são os mesmos, ou seja, se você não colocou antivírus, você passa a ter um risco. Se você não colocou um AF, você passa a ter um risco. Se você não colocou... Não, a nuvem permite você habilitar muitas funcionalidades, mas se você não as habilita, você está... assim, você está me emprestando a sua infraestrutura, mas quem vai operar ali sou eu. Se eu vacilar, como é que você vai garantir que eu não vou vacilar? Você pode até falar, aqui eu estou te entregando. Você é o gestor, eu vou instalar. Você não sabe que aplicação que eu vou instalar ali. O que está em risco? Exatamente. Né? Até porque nós temos uma questão legal, né? Então, vamos lá. Eu estou locando esse servidor, essa garrafa aqui, ela aparentemente é física, mas quando a gente fala da nuvem, imagina que essa garrafa aqui é algo virtual, né? Então, eu vou lá e aluguei esse cara aqui, estou pagando por ele R$100 por mês. Ok. Só que eu vou colocar o meu dado lá dentro. O dado é de quem? É meu ou é da Amazon? É seu. É seu. Ele é meu. A Amazon, ela não pode nem ter acesso a esse dado. Sim. Então, o que acontece? Se lá dentro eu habilito ou não antivírus, eu tenho ou não o controle, eu habilito ou não MFA, né, de senhas, o múltiplo fator de autenticação, vocês já devem ter falado disso aqui um monte de vezes, né? Sim, já. Se eu não habilito isso, se eu coloco uma credencial fraca na minha aplicação,
Aí não tem milagre. Vou dar Então, um exemplo. tá na nuvem e não tá com Deus. Vou dar um exemplo jurídico. Você faz o melhor seguro do mundo, o maior segurador, faz 2 seguros, aí você deixa o carro na rua com a chave no contato ou no banco e com a porta aberta. Nenhum seguro do mundo paga porque você correu o risco, né? É a mesma coisa. Você tem. Então, o primeiro insight que o Flávio está passando é esse. Você coloca na nuvem, mas proteção do lado de cá, que a sua nuvem vai ter a proteção da seja qual for a nuvem. É isso aí. Então, mas qual que é as portas mais vulneráveis de uma nuvem? De um servidor pequeno ou grande da Amazon, do Google? Como é que alguém consegue, por exemplo, entrar? O terceirizado, né, que trabalha para uma empresa, ele acaba não seguindo o padrão da empresa principal. Esse, eu acho que é um dos problemas que precisa ser resolvido, que aconteceu no Banco Central, mas aconteceu na própria Amazon. Da CIE, né? Uhum. Então, qualquer porta assim, mais vulnerável é o terceiro, é dentro da empresa, como o caso do Banco Central, que deu 15 mil reais, porque a gente sabe que equipamento os grandes nuvens têm, mas onde que tem a vulnerabilidade que eles conseguem ainda entrar? Claro. Sim, ó, o grande grupo de vulnerabilidades que existem na nuvem são os mesmos que existem em qualquer ambiente tradicional, né? Então, MFA, software não atualizado e tal. Então, vamos fugir um pouco desses, que esses acho que a gente fala bastante no dia a dia. Vamos trazer o que é novidade de nuvem, que em geral é explorado. Aquele segundo grupo de pessoas que eu falei, que acha que está na nuvem e está com Deus, que não entende que é preciso ter esse controle, ele não percebe que... Imagina que eu tenho... Lembra que eu falei lá no começo, né? Quando eu falando um pouco mais técnico, eu falei que a gente consegue automatizar as coisas na AWS, ou seja, desligar os servidores quando eu não estou usando para não pagar, Sim. E ligar novamente para conseguir pagar. Isso cria meio que uma camada de gerência adicional na nuvem. Então, assim, por ela ter essas funcionalidades, ela também tem formas de acesso diferentes, né? Uma coisa que é muito comum no ambiente tradicional, o time de tecnologia que talvez não se atualizou, que ficou um pouco no passado, ele está acostumado com aquela segurança tradicional, firewall, antivírus e esse tipo de coisa. E aí, por imperícia, por desconhecimento do que tem a nuvem, ele fecha muito bem essa portinha aqui, que é o portão da frente, mas ele se esquece que na nuvem tem toda uma camada que precisa seguir suas boas práticas, habilitar o MFA aqui nas credenciais, API, são aplicações camadas, né? Que acontecem, exatamente. E muitas vezes porque são são funcionalidades que a nuvem tem, que o ambiente tradicional não tem, que quem entra desconhece essas funcionalidades e aí não toma as devidas precauções em cima dessas funcionalidades, né? Para a galera que é mais técnica, né? As famosas chaves de API e IAM, né? Que é a forma de você gerenciar os acessos para gerenciar, para desligar e ligar servidor, para poder fazer esse tipo de coisa. Então, imagina que no ambiente de nuvem, você não tem a chave do data center, você não tem a porta do data center, você não tem o controle de acesso, mas essa camada ela é virtualizada para a gente poder fazer isso, tem painel para isso, tem forma de fazer isso. Então, aí é o ponto que a gente mais pega. E voltamos para o problema tradicional, né? Quando a gente fala lá do OASP, que é a lista das vulnerabilidades mais exploradas, né? A única vulnerabilidade mais técnica, mais explorada, segundo a OASP, desde que existe esse controle, a única que nunca saiu de lá é a imperícia, o famoso misconfiguration, né? Que é a configuração mal feita ou não feita, né? Então, gira por aí. Então, a gente tem grandes incidentes que, inclusive, são públicos, que a gente já tem, que a gente já pegou, inclusive em órgãos públicos, né? Vazamentos que aconteceu. Por quê? Por essa imperícia nas tecnologias, e pasmem, assim, naturalmente eu não vou falar nomes, assim, mas a gente já pegou casos de bancos top 10 bancos do Brasil, onde determinado sistema foi migrado para a nuvem, né? E a gente entrou lá para resolver o incidente. Quando a gente olhou ali, a gente tomou um susto. A gente falou assim, cara, essa casa tá sem portão, essa casa tá sem câmera, essa casa, e olha o tanto de coisa que tem dentro dessa casa, né? Ela tá no meio do centro de São Paulo, sem portão, sem câmera, sem controle de acesso, sem porteiro, sem portaria. Por quê?
em perícia. Que ele achou que a nuvem, colocando a nuvem, ia fazer tudo isso para ele. Exato. Flávio, aproveitando, isso é legal. Digamos que eu tenho lá a minha empresa, tenho tudo dentro de casa, meus equipamentos, meus hacks, cara, tá ruim aqui, tá caindo energia direto, tá uma porcaria, eu tô gastando demais, tô tendo que atualizar meus equipamentos, não cansei, não quero mais nada aqui. Talento. A da rede, ela ajuda a gente, que eu acho que tem alguma parte de migração, vocês ajudam com um apoio que é o tal do migration, né? Isso aí. Tem um plano de migração, ajuda a gente desde o começo a entender o que a gente tem e o que a gente precisa para migrar para a nuvem. Você pode falar sobre isso? Sim. É isso, é o que a gente chama de migração, né? Para galera que não é técnica, né? Parecido com a questão da migração de pessoas mesmo, mas é a gente tirar aquela infraestrutura que estava no equipamento físico, na lata, no servidor, e levar isso para a nuvem, né? A gente faz esse trabalho, então a gente começa com uma análise, então a gente faz primeiro uma análise, para isso não há custo, a gente faz uma análise do que você tem, então a gente olha, ó, você tem isso aqui, ó, eu vi aqui que você tem esses 10 servidores, né? E aí a gente faz uma proposta de, para você levar isso para a nuvem, você vai gastar R$7.000 por mês. Aquele servidorzinho Dell lá, aqueles torres, né? O cara tem lá com aqueles bancos de bateria lá. E com aquela poeirada. Com aquela poeira danada. Exatamente, com aquela poeirada. Você sabe do que eu tô falando. Exato. Então a gente faz essa análise, e aí há um esforço para levar para a nuvem e para fazer as boas práticas. Uma coisa que existe no modelo comercial da nuvem é o seguinte: a nuvem, olhando do ponto de vista do empreendedor, a nuvem, ela não foi, a Amazon, né, por exemplo, ela não foi feita para ter muita interação humana do lado da Amazon. Ela foi feita para você mesmo lá e comprar sozinho e utilizar. Eu falo de ser self-service. É self-service, você não precisa pedir para ninguém lá instalar o servidor. Só que o que acontece? Há um gap, né? Por quê? Porque a Amazon não tem consultores, pessoas para te apoiar. E aí entra a camada de parceiros, né? Como é o caso da rede, como é o caso da empresa que você já trabalhou. A gente tem vários exemplos de outras empresas, outros parceiros que fazem esse trabalho também. No Brasil, a gente tem Claranet, Dédalus, BR-Link. Ele trabalha na Claranet. Tem vários. Você trabalhou na Claranet já, né? Aí, por exemplo, a da rede, eu tenho uma aplicação minha lá em COBOL, velha pra caramba, e eu tô querendo modernizar ela. Vocês ajudam nisso também? Exato. E aí que tá. Como a Amazon não tem braço para fazer isso, e não só a Amazon, mas o modelo é muito parecido nas outras nuvens, a Amazon me financia. Então, ela paga para que eu te apoie a migrar e migrar de forma saudável. Isso é legal. Para a gente poder seguir as boas práticas, entendeu? Porque se você migrar de qualquer jeito, principalmente de acordo com a criticidade, com a demanda do ambiente, né? Às vezes o ambiente é mais simples, o cara que trabalha com você conhece lá, fez um curso e ok. Mas às vezes o ambiente é mais complexo, precisa de apoio. O que a Amazon faz, ela me financia para que eu faça esse trabalho de migração, boa prática, para que você também migre de forma segura e se mantenha lá, porque para a Amazon é interessante você continuar lá durante anos. Sim. Mas se eu quiser manter algumas aplicações em casa e outras na Amazon, dá para fazer um híbrido, alguma coisa assim? Totalmente possível, cara. Então, isso que eu ia perguntar. Quais são os modelos mais comuns de nuvem? Pública, privada, híbrida? Qual o tipo de empresa que usa cada uma? Claro. Primeiro criou os conceitos de nuvem, né? Então, naturalmente, nuvem é nuvem pública, né? O que acontece? Depois, outras empresas, né, que eram as empresas tradicionais que vendiam colocation, outros modelos, ela também criou as suas nuvens, que ela não tem todas essas funcionalidades de uma nuvem pública, mas que você pode estar completamente desconectado dos grandes data centers. Então, para isso, a gente chama de nuvem privada. Então, é como comprar ali alguns equipamentos, alguns servidores. Que empresas usam esse tipo de nuvem? Muitas empresas utilizam. No passado, todas as empresas que eram altamente reguladas optavam por ter suas próprias nuvens, suas nuvens privadas, ou seja, elas mesmas compravam os seus servidores e montar sua nuvem privada ou subcontratar empresas. Mas as regulamentações vêm ficando mais brandas, elas vêm, por exemplo, o Bacen mesmo, né, tem a 4659, que depois foi renovada, né, a regulamentação do Bacen, que permite a utilização de data centers, inclusive de data centers de nuvens públicas, inclusive fora do Brasil. Mas ainda existem muitas empresas que têm políticas ainda vinculadas a isso. Então, às vezes, você tem multinacionais que, na política de segurança da informação da multinacional, ou seja, na regra interna de uso, diz que você deve saber a localidade física do equipamento. Aí inviabiliza. Então, um dos grandes motivos que a gente vê utilizando nuvens não públicas... Porque aí pode ser atacado fisicamente, né? Você tem essa vulnerabilidade, né? Você ganha essa vulnerabilidade, mas, às vezes,
por regras, por regulamentação ou por regras de governos mesmo, né? Então, no caso de empresas e instituições financeiras, essa regra existia até 2017, 2018 existia essa regra, hoje já não tem mais. A regra que tem que fornecer o endereço. A regra que você não poderia manter dados de empresas, de instituições financeiras em nuvens públicas. Ou fora do Brasil. Mas ela tinha obrigatoriedade de fornecer o endereço físico? Por exemplo, de você fornecer o endereço físico do seu data center primário e secundário. Existem regulamentações que falam sobre isso. Porque se você não fornece o endereço físico, você consegue bloquear o acesso, como é que você faz a investigação? Os controles são também feitos de outra forma. Então, quando você pega esses grandes players, como é o caso da AWS, ela tem diversas regras, diversas políticas. Elas são auditadas por órgãos terceiros. Falam se já tiver intenção de montar uma nuvem privada, por exemplo, o caso agora do Banco Meta. Se ele tivesse uma nuvem privada, seria muito mais difícil fazer uma auditoria que não soubesse onde está o fisco que do jeito que está. Essa é uma discussão complexa, tá? Então, essa é uma das barreiras de entrada que a gente vê com clientes novos. Ele fala assim, não, mas como é que eu não sei onde fica? Você não sabe, cara. Você sabe onde é que tá. Como que você não sei que sabe? É uma forma diferente de fazer negócio, né? Eu entendo, estou dizendo que se não há uma maneira de você acessar uma nuvem privada pela própria nuvem e não sabe onde estão os servidores, a polícia não pode investigar, não vai conseguir achar nunca provas contra um delito, um traficante, o PCC da vida, ou o Banco Master. Os controles são diferentes, né? Os controles são diferentes. O track, né? A forma de investigação e esse tipo de coisa, ela é feita totalmente virtual. Vou dar um exemplo. Consegue chegar? Consegue sim. Doutor, só complementando a parte de segurança, é porque assim, o povo confunde muito. Se você tem um computador em casa, na nuvem, você também vai colocar os mesmos controles. Você vai colocar um SOC, que é uma equipe inteira que vai monitorar tudo que está acontecendo ali naquele servidor, da parte de segurança, vai alertar. Tem aqui, você também tem que levar para a nuvem, né? Não é isso? Não muda em relação. Mas eu vou dizer assim, doutor, por exemplo, vamos pegar o caso de bancos. Bancos no passado você não poderia colocar na nuvem porque você não sabe onde está. Né? Hoje você já pode colocar, tem grandes bancos, por exemplo, Nubank caso público, ele é totalmente na nuvem pública, né? Fica tudo na AWS. Aí você fala assim, pô, mas peraí, não tem como eu saber rastrear e poder chegar lá? Tem, porque o que acontece? Uma das exigências do Banco Central é que algumas cláusulas contratuais sejam embutidas no contrato da nuvem. Então, o contrato da Amazon com o banco, ele tem cláusulas adicionais que, inclusive, exige que a Amazon responda a esse tipo de investigação, caso necessária. Então, ela é cercada do ponto de vista jurídico e do ponto de vista também tecnológico, porque apesar de você não ter acesso físico no local, você tem obrigações, como é o caso, por exemplo, da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso, né? Que eu ia perguntar. Teve um incidente, meus dados estão lá na Europa, por exemplo, na Amazon, num AZ lá, né, que é a zona de disponibilidade lá na Europa, sei lá. E aí eles têm que disponibilizar de lá para cá? Como que funciona isso? Sim, se houver essas cláusulas adicionais, existe o contrato padrão da AWS, mas você pode embutir essas cláusulas adicionais, como é o caso de instituições financeiras, que pedem que a Amazon faça isso. A Amazon adiciona essas cláusulas permitem que todos os direitos e responsabilidades que a Amazon tem, ele aconteça tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil. E a nuvem híbrida? Já a nuvem híbrida acontece em casos de cenário onde o cliente tem a necessidade de ter esses dois ambientes. Então, por exemplo, muitas vezes acontece que determinadas aplicações, determinados usos, precise, por algum motivo, estar em rede física. Vou dar um exemplo clássico, que são as corretoras de valores. Então, as corretoras de valores, elas precisam de links físicos, que chegam em equipamentos específicos, e servidores específicos para fazer algumas coisas. Né? A própria bolsa, a própria B3 está se modernizando, mas ainda há equipamentos físicos que precisam estar dentro da corretora. Então, para isso a gente usa a nuvem híbrida. Então, a gente tem uma nuvem privada, uma nuvem pública, e a gente faz a conexão entre essas duas nuvens, seja através de conexão virtual, né, através das famosas VPNs, aí para quem já deve ter ouvido, ou através de cabo físico mesmo. Então, hoje é possível chegar na Amazon através de um cabo físico. Então, eu posso estender um cabo do meu escritório, do meu data center, da minha casa, eu posso levar um cabo físico através de uma operadora, como Vivo, Embratel, etc., até a localização da Amazon. Esse eu tenho um exemplo, né? Eu trabalhei numa empresa de cloud, então a gente foi fazer
um projeto para um cliente, e era um cliente que tinha ferrovias, né? E ele tinha um sistema nos trens, que esse sistema era o seguinte, ele queria migrar para a nuvem, mas o sistema dos trens, que controlava o freio, que esses trens, na hora que eles iam chegar próximo do outro, eles automaticamente freavam, né? Então tinha, acho que era 40 milissegundos, tinha um tempo que tinha que ser muito rápido, e não ia conseguir atender com a nuvem na época. Então eles levaram uma parte para lá e deixaram outra parte aqui, que foi o híbrido. A gente tem outros casos, por exemplo, agro. A gente atende muito agro, né? Nós somos um escritório em Ribeirão Preto que a gente atende o pessoal do agro. No agro, a gente tem muitas especificidades. Por exemplo, a questão de conectividade no campo, infelizmente, ela ainda não é tão eficiente como a conectividade nos grandes centros, né? E aí, o que acontece? É muito comum a conectividade, né? Os links mesmo cair, às vezes caminhão passa, estrada, só chega um link lá, usa né? link Físico, de rádio, aí usa chove, link de rádio, dá exatamente. problema. Então, aí opta por algumas estratégias, a gente ter uma infraestrutura dentro do campo, dentro das usinas, usina de cana-de-açúcar, por exemplo, você ter uma infraestrutura lá dentro, e aí você tem a nuvem híbrida. Então, o que não requer essa disponibilidade imediata, uma velocidade muito baixa, ou se o link de internet cair, por exemplo, se o link de conectividade com a nuvem cair, a usina tem que continuar operando. E aí o que é crítico para a operação da usina ou da operação da fazenda, a gente deixa lá dentro. Então, esse é o mesmo problema que eu contei no início dos bancos, né? Por que tem um data center em um lugar e a nuvem? Porque se a empresa quiser tiver um incidente físico de pegar fogo, etc., o banco não quer que a empresa terceirizada pare. Então, ela vai usar o básico lá no data center. Esse é um ponto bastante interessante também. Quando você olha só uma nuvem, só a AWS ela já prevê esse tipo de coisa, né? É claro que você vai acabar dependendo de uma empresa só, mas a AWS prevê isso. Então, dentro da AWS, o que acontece? Quando você vai contratar o serviço, eu quero pegar um servidor para instalar o meu e-commerce. Eu posso utilizar uma região, no nosso caso aqui a gente tem a região chamada São Paulo, que é onde tem os data centers de São Paulo. Então eu escolho aqui uma região. Dentro da região, a gente tem, né? Você já comentou, a gente tem as AZs. O que são as AZs? São as zonas de disponibilidade. Então são os conjuntos de data center. Então você pode escolher, no caso de São Paulo, 1, 2 ou 3 AZs. Então você pode ter um data center, 2 ou 3 data center dentro de São Paulo. Tudo na nuvem, mas... Tudo é AWS, tudo é nuvem, mas eu tenho essa redundância que você disse, que eu já estou seguindo. Cara, mesmo assim, aconteceu uma catástrofe no Brasil. Eu quero estar protegido. Tem um problema de internet generalizado no Brasil. Mesmo assim, eu preciso continuar operando. Uma redundância numa nuvem lá fora. Eu posso ter uma região, usar a região a gente usa muito Norte Virgínia, porque Norte Virgínia é a região que fica nos Estados Unidos, mas se você olhar no mapa, Norte Virgínia é a mais perto fisicamente aqui do Brasil. Né? É interessante esse assunto aí. Eu estava aproveitar o gancho aqui, polêmica, né? Eu, dentro desses data centers que eu trabalhei muito tempo também, eu passava sempre para ir para o meu bastidor lá, né? Para os meus hacks, eu passava em frente da AWS. Aqui em São Paulo. Né? Então você sabe onde fica, não conta. Cara, doutor, é monstruoso, parece uma cidade lá dentro de equipamentos e tem um segurança lá, você passa, o cara chega a olhar para você com uma cara feia, enfim. Cara, a estrutura é gigantesca, isso só aqui em São Paulo, né? Aí a gente teve um caso recente de indisponibilidade de alguns serviços da AWS. Não sei se você pode falar sobre isso, mas, enfim, eu não acreditei, cara. Eu falei que não é possível, porque eu acessei os mapas, eu fiz um vídeo no meu canal, Rony.Cybersec, segue lá, falando sobre isso. Falei, cara, é impossível, eu nunca pensei que eu ia ver isso. Quando você dá um ping, doutor, o que é um ping? É quando você testa a comunicação de um lugar para outro, responde muito rápido, é impressionante. E a disponibilidade tem aquela lenda, a AWS ela consegue mover de um continente para o outro, assim, ó, o servidor, um piscar de olhos. Eu falei, cara, é impossível ficar fora do ar. O que aconteceu naquela semana da indisponibilidade? Sim, você imagina que os maiores gênios de comunicação, de equipamento, de data centers, eles estão dentro dessas empresas e a Amazon é a maior delas, né? Então, é muito conhecimento embarcado, ao ponto que se eu quiser fazer o meu data center próprio, eu não vou conseguir chegar no nível de excelência que esses caras têm, né? Por isso é muito disponível, né? Tem serviços da Amazon, por exemplo, que nunca caíram,
que nunca caíram mesmo, né? Não é puxando o saco, não. Eu nunca vi isso. Tenho 27 anos de carreira. Eu não acreditei. Eu tive que postar. Mas o que acontece, cara? O que aconteceu na Amazon, esse é um ponto bastante relevante também. Eu até publiquei no canal da Rede, fiz um vídeo explicativo. Mas o que é importante a galera entender? Todo mundo falou assim, a Amazon tá fora. Por culpa da Amazon tá tudo fora. Peronomútil. Mais ou menos. O que acontece? Uma dessas regiões, que é inclusive Norte Virgínia, teve um problema. Foi um problema por falha humana, ok? Então houve uma operação, não só a falha humana, mas uma falha também no processo que evitava que aquela falha humana acontecesse. Tinha a ver com os load balance, alguma coisa assim? Teve a ver com o DNS. Foi o DNS de um serviço específico, que é o DynamoDB. Então, o DynamoDB é um serviço de banco de dados da AWS, que esse serviço de banco de dados, ele é utilizado para muitas coisas dentro da AWS. Então, você imagina que tem lá um serviço, vamos tentar trazer isso para uma realidade mais comum nossa. Imagina que a gente tem um serviço chamado Estradas, né? E esse serviço Estradas, ele é utilizado para prover o serviço de muitas outras coisas, como é o caso, sei lá, da supermercado, do iFood, do abastecimento, do táxi. Imagina que a estrada parou. Então, quando a estrada parou, que é um serviço que nunca havia parado, vários outros serviços vieram num efeito em cascata. Mas isso aconteceu somente em uma região, que foi a região de Norte Virgínia. Então, a gente tem casos de clientes que tinham uma estratégia multi-região, ou seja, eles estavam em São Paulo e em Norte Virgínia. Eu vou colocar para vocês, pessoal, depois o mapa da atuação da AWS em cada país e continentes, para vocês verem. Eu tenho um mapa desse que eu coloquei. Aí você pode mostrar, então você está vendo agora, né? Ó, na edição esse a gente mapa coloca, que eu vou colocar aqui, ó. Olha o tamanho da estrutura. Teve muito sensacionalismo também nessa notícia aí, eu concordo. Então é isso, né? O próprio Andy Jassy, que já foi o presidente da Amazon, da AWS e hoje da Amazon, o próprio Andy Jassy, ele tem uma frase clássica que ele diz o seguinte: sobre sistemas de TI, só uma coisa é certa, eles vão parar uma hora. Problemas vão acontecer, né? A grande questão é como você está preparado para receber. Então, falando em segurança, é isso. Durante anos, você deve ter passado por isso, Rony, a gente recomendou utilizar mais de uma região. O problema é que se você usa mais de uma região, o seu projeto de 300 mil reais, pode ser que ele vire 400, ou 450, ou 500. E aí, quando a gente discute isso, né, seguindo as boas práticas, a gente discute isso, a gente fala, doutor, seu projeto aqui ficou 500 mil. Aí você fala assim, não, mas 500 mil é muito, cara, eu tava esperando gastar 350. Eu falo assim, não, mas você pode gastar 350, eu só vou tirar aqui algumas funcionalidades. Posso fazer um exercício? Posso. Para ficar no seu orçamento, eu tirei algumas funcionalidades, e tinha uma funcionalidade que chamava multi-região. Então, eu tinha colocado em São Paulo, em Norte Virgínia, agora eu vou colocar só em Norte Virgínia, tá bom? Para ficar mais barato. E você ainda avisou, né? É uma garantia, né? Cara, isso a gente já teve essa discussão com diversos clientes. Essa é uma das opções que a gente vende de arquitetura, né? Quando a gente monta o desenho da solução, que a gente propõe. Mas, quantas vezes eu já não ouvi a seguinte frase? Não, mas quando é que isso aí vai cair? Puta, cara, eu vi cair uma vez há 5 anos atrás. Na boa, eu não vou pagar 300 mil reais por mês, 150 mil reais por mês a mais, por um negócio que pode ser que caia e eu fique algumas horas fora. São opções. Mas é um risco, é igual seguro, né? São opções, né? Empresas que têm frotas grandes de carro, né? Eu tenho um amigo que tem uma frota de moto. Ele aluga moto para empresas de iFood, esse tipo de coisa, né? Ele não faz seguro das motos. Por que ele não faz seguro? Porque ele entende que o risco 20%, 80%. O risco é menor do que dele ter que perder uma moto, ter que pagar a moto. No final das contas, são decisões de negócio. Então, por isso que é importante entender. A Amazon não parou como um todo. Parou uma região. Né? Hoje na Amazon existem mais de 30 regiões. Parou uma região. Então, vai da arquitetura que foi escolhida. Então, é o que você falou. Tem muito sensacionalismo. Tem sensacionalismo também. Exageraram um pouquinho. Olha, a gente está chegando ao final e não falamos mais importante que... Claro que tudo que o Flávio falou é importante, mas a Escola nas Nuvens tem uma curiosidade muito grande. Sim, é um projeto social. Saber sobre e nós estamos chegando ao final do programa. Resumidamente, o que é a Escola das Nuvens? Como a gente pode divulgar esse trabalho para você, que é maravilhoso, que eu já ouvi bastante. Obrigado pela oportunidade. Queria agradecer o pessoal da mídia também, né? Da mídia é a empresa do grupo da Rede que mantém nós já fizemos aqui com eles, já fizeram o merchan deles. Temos a G2 Brindes, né? E a G2 Brindes é uma empresa de brindes personalizados, especialíssima, da melhor qualidade, faz canecas, vários tipos E a caneca de de qualidade, né? Muita qualidade.
A gente vai deixar aqui no link o contato deles. Isso aí, galera. Temos a ADV Moraes Advogados, assessoria jurídica. Se você não seguir os conselhos do Lucas Gate e do Rony, você vai acabar caindo em algum hackeamento, cabendo alguma fraude de boleto, e aí você vai ter que procurar a gente, a ADV Moraes, para a gente tentar recuperar, correr atrás dos fraudadores. É isso aí, galera. Bom, mas falando de escola da nuvem, eu dou aula também, né? Dou aula na FIAP, nos cursos de MBA de Segurança da Informação, de nuvens públicas de Segurança da Informação. Tem a da rede, como eu já disse para vocês, e eu tenho o meu segundo emprego, né? Que é a Escola da Nuvem. Então, a Escola da Nuvem é um sonho que há 5 anos se tornou realidade. Então, a Escola da Nuvem é a união de parceiros, por isso que eu falo, né? A gente tem competidores, mas eu não tenho problema nenhum em falar dos competidores, porque a gente se dá muito bem, e a Escola da Nuvem é um exemplo disso. Então, a Escola da Nuvem é uma junção, inicialmente, da Rede e da BR-Link, que financiaram o projeto no começo, mas que imediatamente, na mesma semana, entrou diversas outras empresas, como Daedalus, DataRain, várias empresas que apoiam, algumas financeiramente, outras contratando, dando apoios técnicos. E o que a Escola da Nuvem faz? A missão da Escola da Nuvem é transformar a vida de pessoas através de empregos no mercado de tecnologias modernas. Então, a gente pega pessoas da periferia, do interior, de classes sociais mais baixas. Então, hoje a gente tem uma régua para trazer para a Escola da Nuvem pessoas que têm um score de vulnerabilidade. Cara, que a gente sensacional chama. Isso. Muito legal, né? E aí a gente coloca esses alunos num programa, né? Que esses programas, eles acontecem aí hoje gira em torno de 6 meses, então um pouco menos ou um pouco mais de 6 meses, a depender do conhecimento prévio que a pessoa tenha. A gente ensina tanto as questões técnicas, mas também as questões comportamentais, como se portar numa entrevista. A gente faz... Acabou o tempo aí? Acabou o tempo aí. A gente faz todo o apoio psicológico e comportamental para que aquele aluno aprenda a fazer uma entrevista, saiba se comportar numa entrevista, participe de um processo seletivo, arrume seu LinkedIn, mas naturalmente também o processo de conhecimento de nuvem. A Amazon hoje é um dos financiadores, o maior financiador do nosso projeto, mas o projeto hoje já tem Amazon, JP Morgan, Accenture, empresas bastante relevantes, né? E outras entrando, né? E como que você pode ajudar a Escola da Nuvem? Você pode ajudar a Escola da Nuvem de várias formas. Primeiro, contribuindo financeiramente. Você pode contribuir tanto na pessoa física quanto jurídica. Tem o Adote o Aluno no próprio site. Tem algum site para eu colocar na... Sim. Então, escoladanuvem.org. Lá tem tudo. Tem os canais também do YouTube para você poder ver, conhecer o nosso trabalho, ver as vidas transformadas. Então, assim, só para você ter ideia, o ano passado a gente formou mais de 3 mil alunos, empregou mais da metade disso. Uau, parabéns. A Escola da Nuvem hoje tem uma estrutura muito legal. Então a pessoa que tiver interessada em participar da Escola da Nuvem, ela vai se formar em quê, basicamente? Ela vai se formar ou em fundamentos de nuvem, que aí a gente tem os fundamentos. A gente não trabalha só com a Amazon, mas a Amazon hoje é quem tem mais turma, porque é quem mais financia. Então ela vai se formar, vai tirar a certificação. Então a gente paga não só o estudo, o treinamento, mas também a prova da certificação, que a gente sabe que custa hoje $150. É a Fundamentos, mas a gente também tem as extensões. Então a gente também segue a trilha de arquiteto e de desenvolvedor, com foco em inteligência artificial. Então a gente tem o Fundamentos primeiro, e aí os alunos que não vão se empregando, a gente continua na jornada com mais conhecimento. O aluno que se empregou, ele pode ir lá agora pagar um curso, fazer uma faculdade. Sim. O aluno que ainda não se empregou, ele continua na jornada, recebendo outro, e aí mais voucher de certificação, mais tudo isso. Então, online o curso? É remoto, mas a gente tem parceria de apoio. Por exemplo, o Mackenzie é um parceiro nosso. Então, o Mackenzie disponibiliza o ambiente dos laboratórios deles para que pessoas... A gente trabalha no Mackenzie com refugiados. Então, para que os refugiados que não têm um computador, não têm acesso, possam estar ali. Da mesma forma, a gente tem diversos outros parceiros que apoiam a gente com as localidades físicas. Quem não tem a dificuldade de ter o computador, pode procurar um desses parceiros e fazer o curso lá no parceiro. Procura a própria Escola da Nuvem, a gente conecta com a localidade, com o local. E uma coisa que é muito legal também são a rede de mentores. Então, você que, eu não consigo ajudar com grana, tal, tudo, não tem condição agora, mas você trabalha com TI ou não.
você pode... O que esses alunos mais precisam é de inspiração, né? Eu costumo dizer que para um menino, menina e senhor, senhora desse, a gente tem pessoas formadas já com 60 e poucos anos, então, Escola da Nuvem hoje a gente tem uma trava a partir de 18 anos, de 18 a 150 anos só que pode participar da Escola da Nuvem. Mas para essas pessoas, eu costumo dizer que para elas, trabalhar no escritório é a mesma coisa que para a gente ser um astronauta, cara. Então, para eles é uma coisa muito distante da realidade, muito desconectado da realidade. Às vezes você queria uma oportunidade só. Isso porque nós somos São Paulo, né? Os alunos são de São Paulo ou de outros no Brasil inteiro? De todas as regiões. A gente tem então, imagina outras regiões mais carentes, norte, como deve exatamente isso, eles sentirem um astronauta entrando numa nave, chegando em Marte. Qual é a média de um salário de um jovem desse que conclui o curso das nuvens? Olha, a gente tem casos muito emblemáticos, assim. Em geral, um aluno que se forma, que consegue tirar uma classe practitioner, ele se emprega, ele vai ali, no caso de uma vaga de estágio de entrada, vai ter uma remuneração de R$2.000 para estágio. Mas a gente tem casos de pessoas que, por exemplo, trabalham aqui na rede a gente contrata muito Escola da Nuvem, né? A gente tem casos de pessoas, cara, que com 3, 4 anos de carreira, pessoa jovem, com 21, 22 anos, já estava ganhando salário de 10 mil, 12 mil, 13 mil. Então, excelente salário, atualmente, num país igual o Brasil, com uma formação que é o presente e o futuro. Então, entrem no site que a gente vai deixar aqui para vocês terem essa oportunidade que o Flávio e os parceiros dele estão dando para vocês. É muito importante isso aí. Se tivesse mais empresários que usassem essa forma de ajudar, porque é muito mais importante que o governo que está fazendo. Vocês estão dando casa, comida e futuro, né? Futuro que é importante. Flávio, nós chegamos ao fim, como eu disse, né? Então, eu queria que você deixasse a última mensagem, né? Eu agradeço a você por todo esse site, agradeço pela escola, conhecer um pouco mais da Escola das Nuvens, e a gente vai ajudar do que for possível, tá? Muito obrigado, legal. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui, bater um papo, compartilhar um pouco do conhecimento com vocês. Eu gostaria de dar 2 recados. Assim, o primeiro recado é, com segurança não se brinca, né? Eu acho que por imperícia, por imprecisão ou por falta de conhecimento, a gente pode pôr muita coisa a perder, inclusive coisas de pessoas que muitas vezes não tem responsabilidade direta nas decisões que são tomadas. Então, assim, com segurança não se brinca, com nuvem não é diferente. Busca um especialista. Hoje tem como você fazer isso com baixo ou sem nenhum investimento. E o segundo é a Escola da Nuvem. Então, a Escola da Nuvem, pasmem, a gente precisa de mentores. Então, o mentor é um asset muito importante para ter inspiração para essas pessoas. Mas também, por incrível que pareça, a gente precisa de alunos. A gente precisa de alunos entrando no processo seletivo da Escola da Nuvem. Então, esse ano agora que a gente está fechando, a gente teve muitos desafios, 2025 teve muitos desafios para fechar turmas. Então, quanto mais essa mensagem for para frente e divulgar, para que os alunos possam se cadastrar, mais vidas a gente vai conseguir transformar. Então, divulguem a Escola da Nuvem aí no seu grupo do WhatsApp, na sua rede, na sua escola. Compartilhe isso porque é uma profissão técnica muito boa, que é uma necessidade hoje, e vai estar tudo na nuvem. Isso é uma coisa legal, doutor? Tem muita gente entrando na Escola da Nuvem para áreas não técnicas. O cara quer entrar para a área de vendas. Ótimo, se você estudar a nuvem, conhecer, tiver conhecimento, é um pé para você poder entrar numa área de vendas, numa empresa de tecnologia. Né? Hoje, nuvem está tudo em tecnologia. Bom, quero agradecer aqui, muito obrigado. Flávio, obrigado equipe, né? Obrigado a equipe aqui do estúdio, obrigado por ceder esse espaço para a gente. E se você gostou desse vídeo, aí compartilhe com aquele seu amigo que gosta de salvar automaticamente tudo na nuvem. Fique esperto, coloque um duplo fator de autenticação, não salva de qualquer maneira. Então espero que vocês tenham aprendido o que é a bendita da nuvem, afinal, né? Muito obrigado e fiquem seguros, hein? Até mais!